Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Os que vierem com certeza serão abençoados, porque Deus sempre levanta alguém. Deus sempre tem uma palavra para nós. Felizes daqueles que vêm à casa de Deus, daqueles que se propõem a estar diante de Deus e ouvir o que Deus tem a dizer. Eu quero que você ore comigo. Fala assim: Deus, fala o meu coração, tá bom? Pai querido, nós adoramos a Ti nesta noite, apresentamos as nossas vidas, o nosso coração, a nossa mente diante de Ti. Senhor, fala ao meu coração, fala ao coração de cada um de nós aquilo que o Senhor tem a nos comunicar pela Tua palavra, pela instrumentalidade da Tua serva que ministrará a nós. Seja conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem assentar, tá? A paz do Senhor para a igreja. Eu louvo, por esta honra de estar aqui nessa noite. Eu confesso para os irmãos que, se dependesse de mim, se fosse pelo meu querer, talvez eu não estaria aqui, nessa posição tão honrosa, mas é promessa de Deus na minha vida. E quando é a promessa do Senhor, nós temos que nos levantar, nós temos que nos colocar para que Deus possa usar. O pastor Josué, é que ia ministrar nessa terça-feira, e hoje eu acordei e o Senhor, perdi o sono, coisa raríssima, porque eu durmo muito, irmãos, gosto muito de dormir, mas perdi o sono logo cedo, e Deus foi me dando uma palavra, e foi vindo na minha mente, mas eu não vou falar, eu não fui convidada para falar em lugar nenhum, e o Senhor foi falando comigo, e o Senhor falou no meu coração: é você que vai falar nessa noite. E o Josué não estava muito bom, passou um pouco mal ontem, e Deus fez isso, e eu estou aqui, e eu sei que nessa noite o Senhor tem uma palavra, como teve para mim enquanto eu estava estudando, Ele tem para você aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. E hoje, muitos pastores, muito pregador, mas glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor usa quem Ele quer, irmãos, e na hora que Ele quer, aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de ler com os irmãos, João 3, 7. Que diz assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Aleluia. Deus pôde falar muito forte nesta manhã no meu coração sobre esta palavra. Uma palavra que talvez, você vai falar sobre Nicodemos, sobre nascer de novo. Eu sei que no culto de terça-feira, eu não preciso aqui relatar essa história. E talvez você deve ter pensado assim: essa palavra é para não crente, essa palavra é para aceitar Jesus, quando vamos fazer um apelo. Mas o Senhor pode falar muito forte no meu coração, que há na igreja, nos dias de hoje, muitas pessoas precisando ter um novo nascimento. Talvez você pode dizer: mas eu já aceitei Jesus, E quando nós aceitamos Jesus, é interessante, irmãos, que nós viemos aqui, e muitas vezes nós viemos atrás de bênção. Nós viemos para estar sendo abençoado em alguma área. Nós viemos com uma bagagem muito grande de muitas coisas. Mas o Senhor, Ele quer mudar os nossos valores a cada dia. E esse nascer de novo é exatamente isso, é mudar os nossos valores. É mudar aquilo que um dia chegamos aqui, e depositamos aqui nos pés do Senhor. Eu me lembro que quando eu me converti, quando eu vim aqui, aceitei Jesus. Logo que eu aceitei Jesus, muitos irmãos vieram até mim e tinham uma lista. Era uma lista mesmo, não era uma lista escrita, mas era uma lista de palavras.
E eu que não era crente, minha família não era crente, eu já sabia dessa lista. Eu já sabia e temia. Eu já sabia que eu não podia mais usar calça naquela época, que eu não poderia usar mais correntinha, que eu não poderia usar mais maquiagem, que eu não poderia usar mais batom. Foi uma experiência assim, que a gente teve. Quando a gente chegou em casa, a gente vendeu a nossa televisão. O Josué, que tirou a correntinha, né, que eu tinha dado quando namorava para ele. Então, assim, e por muito tempo foi assim. Então, as pessoas já entravam aqui e já sabiam que tinha que mudar algo na vida. E eu fico vendo que hoje em dia, as pessoas vêm até aqui buscando bênção, buscando talvez melhorar de vida, ou às vezes até financeiramente. E às vezes, irmãos, nós pegamos e vamos até as pessoas preocupadas em encher a nossa igreja, preocupadas em tratar ele bem, preocupado muitas vezes, né, já não tem mais aquelas regras. Mas eu acho que nós teríamos que voltar um pouquinho e, quem sabe, mudar essas regras. Ao invés de falar que não pode isso, não pode aquilo, de falar para ele que agora é só bênção, que não vai ter mais problema na vida dele, que o casamento dele vai mudar, que não vai, né, que a gente possa ser sincera e falar assim: agora você vai ter que estar aí realmente nascendo de novo. Aquela velha criatura já não vai mais existir. Agora você está realmente ganhando valores novos na sua vida. Agora, se você mentia, você não vai poder mentir mais. Se você, às vezes, dava um cheque aí, né, sem fundo, às vezes você assinava sabendo que não ia ter o dinheiro, mas mesmo assim eu vou dar um jeito, você não vai fazer isso mais. Talvez você compre uma mínima coisa, que às vezes é um valor irrisório, e você fala: vou lá pagar, não, né? Isso é coisa, é pouco, é irmão mesmo, é crente, é pastor, é não sei o quê. Você não vai fazer isso mais. Em vez de fazer isso, muitas vezes nós estamos apresentando algo que o Senhor sempre se preocupou com isso. Eu fico vendo o quanto Deus, Ele é maravilhoso e Ele se preocupa com isso. Né? Eu fico vendo quando Ele reuniu os discípulos e falou assim: vocês estão reunindo para a Páscoa, mas vocês estão querendo matar a fome. Vocês estão aqui comendo para encher o propósito, o nascer de novo, os novos valores. Vocês já perderam o significado da ceia, vocês já perderam. Aleluia, Jesus. E muitas vezes, irmãos, eu fico triste. E sei que o nosso Senhor também deve ficar. Porque nós que estamos na igreja há muito tempo, nós vemos isso acontecer hoje. Né? Talvez não venha na ceia e para matar a sua fome, porque hoje o pão é pequeno, o cálice é pequeno. Mas talvez para dar uma satisfação para a igreja, para o pai, para a mãe, talvez para si mesmo, né? Estou participando da ceia. Não faz uma reflexão pessoal de vida, dos seus valores. E talvez não é porque você não quer. Talvez você não sabe como chegar lá. E Nicodemos, ele tinha esse sentimento dele, quando ele chegou até Jesus e disse: Jesus, para ter esses sinais, essas coisas acontecer, o que é preciso fazer? É como se Jesus tivesse dito: é preciso mudar os seus valores. É preciso nascer de novo. Mas ele foi até ali com um sentimento que está em mim, que está em você. Que é um sentimento, ele não bastava ser somente príncipe ali. Ele estava vendo que Jesus, as pessoas seguiam mais Jesus com os seus sinais do que ele, que era um príncipe. Então ele estava com aquele sentimento que hoje ainda impera em nós, um sentimento egoísta de levarmos vantagem. Muitas vezes, muitos vêm à casa do Senhor querendo levar vantagem, querendo negociar com Deus. Aleluia. E infelizmente, nós estamos vendo a igreja que estão oferecendo esse tipo de negócio para as vidas. É almas, irmãos, que precisam nascer de novo, que foi responsabilidade nossa, da igreja, aleluia, de levar para o céu, e nós estamos aí negociando isso. Aleluia, Jesus.
Eu fico vendo isso na igreja e isso vai nos entristecendo, mas eu sei que isso é cumprimento da palavra e que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é profética, ela é algo que realmente transforma. E se tiver poucos que ainda têm esses valores mudados, desse pouco o Senhor vai fazer milagres, aleluia, e vai continuar salvando, vai continuar realmente transformando vidas, aleluia, porque esse é o propósito do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu gostaria que alguém lesse, pode ser um dos pastores, Coríntios 5:17. Fala, né, que Jesus sempre ele preocupou com essas transformações, ele preocupa com você, ele quer que você mude os seus valores hoje. Ele quer transformar a sua vida hoje. Ele quer que você volte para casa totalmente espiritual, porque nascer de novo é nascer, é viver no Espírito. E não é muito fácil viver na terra e viver no Espírito ao mesmo tempo. Aleluia. Aleluia, tudo se fez novo, irmãs. Como é lindo ouvir isso, como é maravilhoso você sentir isso. Sabe o que é isso? Às vezes tem pessoas vivendo dentro da igreja, mas não estão usufruindo do novo do Senhor na sua vida. Aleluia. Você já não está crendo mais na sobrenatural de Deus na sua vida. Você já não está crendo nos milagres de Deus. Nós somos chamados para viver em espírito. E muitas vezes as coisas do espírito são inexplicáveis para o homem. São loucuras para os homens. Mas é poder de Deus na terra. Aleluia, glória a Deus. E a gente vê isso claro quando a gente vê na palavra de Deus os filhos de Eli. Foram criados dentro da casa de Deus, foram ensinados, mas os valores deles começaram, né, como diz, bagunçar dentro da cabeça. Eles começaram a achar e ver, não mais viver em espírito, mas viver na carne. Irmãos, isso é seríssimo. O nosso ser, ele é egoísta, irmãos. Nós somos egoístas no nosso ser. E muitas das vezes nós viemos para a casa de Deus com esse sentimento egoísta. Não com o sentimento que Deus quer. E os filhos de Eli fizeram isso. Eles já não estavam mais acreditando nas coisas espirituais. O sacrifício para eles já não tinha o mesmo valor. A adoração, o louvor. Ele já não levava a casa de Deus, as coisas do Senhor a sério. Nós temos que levar a casa do Senhor a sério. Isso aqui é lugar santo, aleluia. Nós somos homens vivendo na terra, mas escolhidos, separados por Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. E aí eu fico pensando, mas será que a gente é tudo isso, né? Eu falei tanta coisa assim pesada, mas eu sei que tem pessoas, que a igreja é constituída de pessoas que querem mudar. Nós queremos melhorar, mesmo nós temos esse sentimento dentro de nós. Se nós estamos aqui, é porque você, nós estamos falando, eu quero mudar, eu quero viver isso aí, eu quero sentir, mas muitas vezes nós não sabemos como fazer. Parece que nós estamos alheios. Mas para que haja, né, essas mudanças, é preciso nós confrontarmos os nossos erros. Confrontar o erro. Reconhecer que às vezes estamos agindo errado. Irmãs, é difícil. Mas se nós quisermos viver em espírito, nós temos que nos analisar constantemente. Por exemplo, quando às vezes você vê... Pense comigo, nós temos aí dentro de nós aquele pecado, né, lá de Adão. Pensa você está passando por uma luta, dificuldade, você está lá no pó, você vê alguém bem, você vê alguém se dando bem na vida.
isso pode crescer dentro do seu coração, porque ainda existe dentro de nós. Mas se você tiver em espírito, você vai fazer o que eu estou dizendo aqui, você vai confrontar. A palavra do Senhor, ela tem que nos angustiar, ela tem que pensar onde eu estou errada, no que eu estou errada. Porque se você, às vezes eu falo aqui que o irmão erra, que o fulano erra, é fácil, né, falar o erro do outro, mas reconhecer, nos confrontar com os nossos erros. E é por isso que tem tantas pessoas errando, tantas pessoas pecando, tantas pessoas, às vezes, dentro da casa do Senhor, inutilmente, porque não se confronta. E nós temos, para nos livrar desses valores que estão enraizados em nós, nós temos que diariamente estar nos confrontando. Se vier um sentimento de egoísmo, de ciúme, de inveja, que você possa ser santo, que você possa ser espiritual, que isso possa te incomodar, que isso possa fazer você deixar, às vezes, até de dormir. Aleluia. Irmãs, isso é prazeroso. Eu quero contar um testemunho meu aqui rapidinho aqui. Uma vez, quando eu me converti, eu me aquietava muito de ofender as pessoas. E certa vez, quando eu estava grávida do Rafael, uma amiga minha congregava aqui junto comigo, alguns aqui até conhecem, a Cássia. Ela pegou aquela doença, ela também estava grávida, e ela pegou rubéola, aquela doença que grávida não pode pegar. E um dia ela foi ali no pastor Jorge, eu estava ali na casa dele, e sem querer eu falei, eu não vou chegar perto de você. Você está com rubéola. E eu vi que o semblante dela mudou na hora. Ela ficou assim, aquilo arrasou. Por quê? Era uma coisa simples para mim. Mas para ela que estava vivendo, para ela que estava sendo rejeitada, para ela que estava pensando que dentro dela poderia ter um fruto, um feto que poderia estar deformado. Aquilo para ela falou. Então nós temos que muitas vezes nos colocar no lugar do outro, para ver se você entende a posição do outro, por que o outro está agindo assim, por que é dessa maneira. Irmãos, naquela noite, graças a Deus, porque eu estava nos dias que eu tinha me convertido, o Espírito Santo realmente, os meus valores estavam mudados, aleluia, glória a Deus por isso. Eu não consegui dormir sem antes pegar o telefone e dizer, Cássia, me perdoa por aquilo que eu falei. Ela começou a chorar, irmãos. Ela começou a chorar, falou, Simone, se você não tivesse me ligado, eu não sei como seria de mim, o que seria de mim, porque você me magoou. Eu disse para ela, eu quero que você me perdoe. Eu sei que isso você deve estar se sentindo assim, mas confie, Deus vai te dar vitória. E para a glória e honra do Senhor, Deus fez um milagre na vida dela. Aleluia. Ela veio aqui no círculo de oração naquele tempo. Irmãos, todos os exames que ela fazia, mês após mês, dava que estava altíssimo, que ela tinha que tirar. Mas um dia aqui, na casa de Deus, irmãos, na casa de Deus, onde você busca Deus, onde você busca milagre, o Senhor falou para ela que não era para ela tirar, porque Deus estava curando. E aquela criança é perfeita, é rapaz hoje já. Muitos aqui conhecem. Então esse é o Deus, isso é o que Deus quer que nós desfrutamos dele, aleluia. Glória a Deus. Esse é um Deus maravilhoso, mas para isso nós temos que nos confrontar. Eu falo que esse confrontamento é como, às vezes, a gente fala tantas vezes que a gente quer emagrecer, que a gente vai fazer um propósito, que a gente está precisando, mas nunca há um confronto. Quando você vê a comida ali, você vai e come. Mas quando você chega diante do espelho, que você tem aquela confrontação, ou que vem a doença, né, que te para, por causa, às vezes está muito gordo, aí você decide, você tem uma confrontação, que você realmente precisa tomar uma decisão. E dentro de nós, com os nossos valores, também é assim. Para nós sermos mudados, irmãos, nós temos que admitir que nós temos erro, nós temos que admitir que muitas das vezes nós pecamos, nós temos que confrontar o nosso próprio erro.
E muitas vezes não é fácil, sabe por quê? Porque nós trazemos tantas coisas quando nós nos convertemos, né? A família, às vezes o pai é alcoólatra, às vezes o marido não dá certo, às vezes é muita coisa que ele sobrecarrega sobre nós. Não é, vim aqui, aceitei Jesus e muda, não. É uma renúncia diariamente. É realmente uma reflexão, é algo que nós temos que olhar para dentro de nós, aleluia, para que nós possamos então ser mudados. Eu gostaria que alguém lesse Gálatas 5:17. Deu para ouvir, igreja? É sempre assim, a carne querendo algo e o espírito outro. Não pense que esses homens aqui estão sentados aqui são diferentes, não. Eles têm que lutar contra os desejos da carne constantemente. Aqui diz que a vontade da carne é contra a vontade do espírito. O espírito, a carne quer uma coisa, o espírito quer outra. E Paulo diz isso. Aquilo que eu quero fazer, isso não faço. Aquilo que eu não quero, quando eu me pego fazendo. Então, por isso, é uma confrontação diária. Eu gostaria que vocês lessem também Romanos 7:19. É isso que eu acabei de dizer. Então, para que nós mudarmos, para ter uma mudança, para nós mudar os nossos valores, nós temos que reconhecer, nós temos que confrontar. E nós temos também que estar mudando constantemente os nossos valores. Irmãos, a gente às vezes só quer julgar pela aparência. Então, esses valores nossos, nós temos que mudar. Quantas vezes nós julgamos as pessoas pela aparência? Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que mudar é de dentro para fora. Conhece-se uma árvore, quando você vê o fruto, você sabe a árvore. E quando você pega o fruto, você conhece o fruto pela semente. É o que está no interior. E muitas vezes nós julgamos a pessoa pela aparência, pelo aquilo que ela talvez um dia demonstrou ser. Mas eu quero te dizer que o interior é que fala mais alto. Eu sempre gosto de uma frase que diz assim, que a gente nunca mente o que a gente é por muito tempo. Você nunca vai mentir o que você é por muito tempo, com aparência. E eu fico vendo o tanto que isso é importante, quando a mulher de Potifar, ali com José, ele foi, a Bíblia não fala que aquela mulher vestiu diferente, que ela, talvez o marido dela percebeu, nossa, minha mulher está mais, né, um decotinho, com a roupinha mais curta, para seduzir José. Não, não fala isso. Fala que o que estava lá no interior daquela mulher, o marido não sabia. Talvez nem José sabia, porque senão ele não tinha nem ficado sozinho com ela, né? Mas a aparência estava tudo normal. Mas o que estava dentro daquela mulher foi se revelado, né? Ela queria seduzir José. E muitas vezes nós julgamos por aparência, mas não sabemos o que está lá dentro. Não sabemos realmente o que está sentindo. Então isso, irmãos, fica uma reflexão, né, para cada um de nós. E outra coisa que eu coloquei aqui para que a gente possa ver esses valores possam ser mudados, é estar satisfeito. Irmãs, esteja satisfeito com a vida que Deus te deu, com aquilo que o Senhor te deu. Esteja satisfeito com as bênçãos do Senhor na sua vida.
que você possa deixar que essas bênçãos do Senhor possa mudar os seus valores, possa trabalhar na sua vida. E eu sei que tudo isso que eu falei aqui, aí você pode falar assim, mas parece ser tão fácil, né? Eu vou sair dali, eu não quero mais ter pensamentos pecaminosos, porque nós temos, irmão, muitas vezes nós temos pensamentos pecaminosos, sim. E muitas das vezes nós queremos nos livrar dele, mas não é tão fácil. Mas se você praticar isso que eu disse aqui, e também eu quero falar mais uma coisa que você tem que praticar, que é infalível, irmãs. Se depois de você olhar para dentro de si, você fizer tudo o que eu disse aqui, e você ainda não conseguiu, porque muitas das vezes a gente reconhece que está errado, a gente vê as nossas falhas, nós queremos mudar os nossos valores, mas mesmo assim nós não conseguimos, nós estamos como escravos, como cegos. A palavra de Deus diz que nós estamos como cegos, nós não estamos dando conta de sair dessa escravidão que o Senhor não quer para nós. Então, que você possa praticar a palavra, porque a palavra liberta. A palavra, irmãos, faz aquilo que talvez pregadores aqui não conseguem fazer. Faz aquilo que talvez a teologia não consegue. Porque praticar a palavra, irmãos, tem a pedra que esmiuça a penha. Então, a palavra é isso. Ela vai trabalhando, vai trabalhando. Irmãs, eu vim de uma família que eu fui a primeira a aceitar Jesus. E foi o poder da palavra. Por mim mesma, eu não queria. Eu não queria. Mas um dia, eu na rua, o Lobão aqui me conheceu bem, né, Lobão? Sabe como eu era? Eu achei um folheto na rua. Peguei aquele folheto por curiosidade e comecei a fazer um curso bíblico. Irmãs, irmãos, o curso bíblico é aquele curso básico. É o curso mais simples que eu já pude ver. Mas só que tinha uma coisa, para responder o questionário, irmãos, tinha que ler a palavra. Aleluia. Não tinha como. E eu queria sair bem nos testes, eu queria sair bem no curso. E eu lia a palavra para responder conforme, certinho, para tirar uma boa nota. E a palavra foi trabalhando no meu coração, aleluia. A palavra, irmãos, talvez é alguém que está aqui nessa noite, que tem algum pensamento pecaminoso, tem alguma coisa que você não quer sentir, talvez você tenha inveja de alguém, às vezes você tem ciúme, às vezes você tem implicância, eu não sei o seu sentimento que às vezes está impedindo você de ter uma comunhão com Deus, de ter realmente um novo nascimento. Eu não sei, talvez você entrou aqui e tenha muito tempo, talvez você pode até ter muitos anos de crente, mas isso te atormenta, ou um pensamento, eu não sei. Mas eu quero te dizer que a palavra tem poder para te libertar. Aleluia. Que você possa ficar firme na palavra de Deus, que você possa ler a palavra de Deus. A cada dia, lê um pouquinho, que você vai ver o poder que tem a palavra. Aleluia. Porque Jesus disse que veio para libertar aqueles que estavam cativos, aqueles que estão atormentados, aqueles que estão tristes. Aleluia. E esse sentimento muitas vezes nos entristece dentro da casa do Senhor e nós não conseguimos nos libertar, mas no nome de Jesus, aleluia, você vai ser liberto pelo poder da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Você vai confrontar o seu problema. Você vai ter coragem de dizer, aleluia. Se é um pecado contra o seu marido, você vai dizer. Se é um pecado contra a sua esposa. Se é um pecado da juventude. Se é um pecado que te atormenta e que você não consegue libertar, você vai ser liberto pelo poder da palavra, aleluia.
Glória a Deus, porque o Senhor nos garante isso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E eu fiz aquele curso bíblico. E já tem 25 anos que eu estou servindo ao Senhor. Irmãos, não foi fácil. Quando eu me converti, alguns diziam, é por conveniência, não vai durar muito. É porque conheceu o crente, né? Para alguns que não sabem, né? Eu falo de crente. É porque conheceu. Mas o Senhor trabalhou na minha vida. O Senhor mudou os meus valores, irmãos. E quando eu vejo que eu estou perdendo esses valores, aleluia, eu prostro diante do Senhor, aleluia. Se você não está tendo força, proste, porque a palavra do Senhor diz, é no murmurar. Aleluia, muitas vezes nós não damos conta, mas que você possa estar na presença do Senhor, porque Ele liberta, aleluia. Glória a Deus. E eu posso dizer que Deus, Ele é fiel, irmãos. E se você quer isso para a sua vida, no final você vai orar e jejuar. Que você possa colocar tudo isso em prática. Porque é uma palavra simples, mas eu sei que o Senhor vai libertar muitas vidas aqui. Porque o Senhor falou no meu coração que Ele ia fazer isso. Irmãs, não deixa passar uma coisinha, uma coisa pequena que vai se transformando e vai matando a sua alma, vai matando a sua intimidade com Deus. Deus tem abundância para te dar, aleluia. Glória a Deus. Quer que você tenha intimidade com Ele, fique de pé, aleluia. Aleluia. Que você possa fazer essa oração. Que você possa falar, Senhor, que eu possa ser sincera diante de Ti. Pai, se eu ainda não nasci de novo, Pai, nessa noite eu quero nascer de novo. Aleluia. Quem nasce de novo, quem é recém-nascido tem forças. Quem é recém-nascido tem vontade, tem voz, tem som. Quem é nascido de novo contagia quem está perto. Quem é nascido de novo não deixa as pessoas quietas, mas inquieta as pessoas. E é isso que nós somos chamados, para inquietar as vidas, para inquietar as almas. Aleluia. Para mudar os valores deste mundo corrompido. Aleluia. E dizer que tem valores aqui que nos faz felizes, que nos faz realizados. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço, meu Deus, porque eu sei que eu não sou ninguém, eu não sou nada, Pai. Mas o Senhor, quando quer realizar, Senhor, algo nos corações, Senhor, o Senhor usa, Pai, o Senhor usa quem o Senhor quer, Pai. Pai, que cada um aqui nessa noite possa sentir, Pai, possa querer, Pai, ser usado por Ti, Pai. Possa ter uma voz alta, possa ser realmente, ó Deus, um recém-nascido na Tua presença, Pai. E possa contagiar aqueles que estão em volta deles, Pai. Possa fazer a diferença onde ele estiver. Possa pegar essa causa, que é a causa Tua, Pai, como causa nossa, como causa de cada um. Aleluia. Oh Deus, que o Senhor possa estar trabalhando no interior, que o Senhor possa estar tirando traumas, que o Senhor possa estar tirando, Senhor, pensamentos pecaminosos, que o Senhor possa estar tirando mágoa, Pai, que o Senhor possa estar tirando egoísmo, Pai, que o Senhor possa estar tirando, ó Deus, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, de agir nas nossas vidas, de dar bênção nas nossas vidas, Pai. Pai, que nós possamos viver alegres, felizes, proclamando que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, Pai, e que o Senhor salva, que o Senhor transforma, e que o Senhor, Pai, está nos preparando, Pai, um lugar, ó Deus, um lugar de gozo, Pai, onde nada vai nos atormentar, onde o pecado não exista, Pai. Oh Deus, é
este lugar que nós queremos desejar, este lugar que nós queremos lutar para chegar, ó Pai. Este lugar que nós queremos, ó Deus, ser chamados por Ti, ó Pai, para ir, ó Deus, até ali e gozar de uma eterna alegria na Tua presença, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, faça isso nessa noite, faça isso em nossos corações, faça isso, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Oh, Espírito Santo, eu Te louvo, eu Te agradeço, eu Te exalto nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Ainda de pé, com os teus olhos Glória fechados. a Deus, aleluia, Jesus. Faça essa oração cantada. Oh, glória a Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Jesus. Oh. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser Deus, eu não quero ser igual, eu quero mudar, Pai. Eu quero mudar dia após dia, Deus. Senhor Eu quero melhorar, Pai. Põe em Deixa mim meus teu valores ser coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Aleluia, cante. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Como necessita, meu Deus? Não fale. Necessita mais de Ti. Levanta a tua mão para o céu e peça a Ele assim: Senhor, quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor. Quero ser como você pode cantar mais forte, Senhor. Senhor, quero ser como Tu. Diga para Deus com toda sinceridade. Senhor, quero ser como Tu. Quero ser um vaso. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor, quero ser como Tu. Peça com mais veemência, peça com mais fervor. Senhor, eu quero ser como Tu, no meu agir, no meu falar, no meu proceder. Aleluia! Quero ser Como eu quero ser como Tu, meu Deus. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor, quero ser como Tu. Para terminar, eu quero ser como Tu. Senhor, quero ser como Tu. aleluia, Senhor, quero ser como Tu. Eu quero ser um vaso em Tuas mãos, Senhor, quero ser como Tu.
Senhor, quero ser como tu. Aleluia. Amém. Deus tocou no meu coração aqui, eu senti compungido pelo Espírito Santo a falar para a pastora da igreja, Teacia, Clarantei Chouridas, Siblianterá Maiurasianto Emai, que Deus está visitando os rins dela e que ela vai revestida com grande autoridade e poder para falar a palavra, para converter os corações. E eis que para a igreja do Senhor há um foco que é o amor em Cristo Jesus, o amor profundo pela palavra, o amor aos irmãos, o amor e a comunhão é o que o Senhor quer falar abundantemente, a riqueza do Espírito. Olhe para o foco que é Jesus Cristo e Ele vai te ajudar sempre.